online Opa, vamos começar de novo. Boa noite a todos e a todas. Estamos dando início à nossa segunda aula, né, desse curso de formação com as redes solidárias de confecções, né? Então, esse curso que deu início essa semana, já estamos na segunda aula, ele está gravado, né, está aqui, né, no YouTube, sendo disponibilizado para todos e todas que queiram participar desse processo formativo, né? Então, a gente já agradece aí a toda essa participação, né? A gente está aqui identificando, nós já estamos com mais de 120 pessoas participando, mas nós queremos ainda a chegada dos demais, né? Que com certeza estão aí em suas casas ou saindo do trabalho a caminho de casa, que possam se juntar a nós nessa noite, né? Então, neste segundo momento aqui, onde a gente vai viver essa inicial, nesse momento inicial, a gente sempre vai ter esse momento inicial. Porque não dá para a gente se juntar numa rede, né? Se abraçar numa rede, né? Sem fazer esse momento que é de troca, que é de afetividade, que é de calor humano, né? Mesmo aqui por trás de uma tela, a gente também consegue transmitir essa força que nós temos, né? E a nossa força está na nossa presença, no nosso ato de estar aqui, de ficar nesse espaço e buscar esse aprendizado. Então, é muito importante a gente agora parar um pouquinho, né? Ir concentrando, quem está aí em grupo, fazer aquele silêncio, né? Para que a gente possa sentir uma troca de energia entre nós, né? Na aula passada, vocês tiveram esse momento e vocês deram um abraço. Então, agora a gente vai colocar aqui as mãos, ó. Põe as mãos aí que apareça na tela, para que a gente possa transferir para todas as pessoas que estão aqui ao nosso redor, à nossa frente, né? Pessoas que gostariam muito de estar do lado da gente, mas estão aí, bem distante, né? Levantar as mãos e aí no pensamento a gente oferecer para todos e todas dessa rede, né, que estão aqui participando ou que ainda não conseguiram entrar, uma grande alegria, né? Transmitir essa alegria através das nossas mãos, que tem o poder, né? São essas mãos aqui que constroem tantas coisas, que faz tantos produtos maravilhosos, que tem uma energia de levar para o outro e para a outra qualidades que só cada um nas suas mãos pode realmente produzir, né? E aí a gente junta agora as mãos, ó, juntando e agradecendo por estarmos aqui, nessa noite tão maravilhosa, né, tão acolhedora para todos nós. É isso? E a gente começa com muita alegria, chamando a todos para... Opa, parece que tem uma caixa aí, todo mundo, não tem? Eu tenho a minha. Ó, olha aqui minha caixa, quem tem caixa? Eita, que maravilha, tá vendo? Bem que Helena disse, tá todo mundo com caixa. Agora eu acredito, será que vocês têm um negocinho desse aí na caixa de vocês? Ou um negocinho desse? Um potinho, toda costureira. Essa aqui foi da minha mãe, que já partiu faz mais de 3 anos. Mas eu fiquei com ele na minha caixinha. Nessa caixinha aqui tem várias coisas, várias. Nem vou dizer agora para vocês, porque em outro momento vocês vão saber, né? Quase todo mundo tem uma caixinha que coloca o nome, ó, agulhas, né? Então, essa caixa aqui tá cheia de coisa. Sabe o que é que tem nessa caixa aqui? Alguém vai lembrar, ó. Ó. Umas mãos maravilhosas construíram essas peças aqui. Será que tem alguém aí que construiu essa peça? Né? Ontem, a gente estava na reunião do conselho, viu? E alguém disse assim, tá vendo aquela bolsa, moço? Eu também costurei, pois está aqui, caminhando comigo, né? E está na minha caixinha aqui, para fortalecer, porque eu sei que aqui tem muita energia, né? Que foram colocadas para poder sair essa produção, em onde a gente realizou um grande encontro,
e aí estávamos lá com as bolsas para que fizesse parte do trabalho, né? Aí, na primeira aula, vocês mostraram aí, Lena trouxe para vocês aí essa coisa de fazer com que essa bolsa aqui, né? Agora, essa caixa de saberes, ela juntasse vários sonhos, né? Ela trouxesse para a gente, ela vai caminhar conosco, né? Durante todo esse curso. Todos os encontros a gente vai estar aqui voltando para essa caixa de saberes. E aí, na primeira caixa, né? Vocês trabalharam isso e trouxeram aquela criatividade, né? De juntar aos pouquinhos, de sair montando a caixa. A temática do trabalho, né, que Fernanda e o professor Roberto trabalharam, vocês já tinham trabalhado antes, né? Fazendo com que os instrumentos de trabalho de vocês fossem vindo para a sua caixa, né? Vejam a história que vocês estão construindo. Vocês trouxeram os instrumentos de trabalho para montar essa caixa aqui, que é de saberes, que é um outro trabalho, né? O trabalho da gente parar para aprender, para refletir, para refazer os conceitos que a gente tem de algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, agora a gente está aqui aprendendo a pensar e repensar por situações que a gente já vivenciou e que a gente achava que estava tudo certo. Ou a gente vai fortalecer que está certo, que a gente quer muito mais. Hoje, o tema vai continuar com o tema do trabalho, mas numa perspectiva de cooperação. E isso, cada um aqui, com certeza, tem várias compreensões de cooperação, várias experiências, né? Passou por várias situações. Mas a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar na caixa da gente e vai encontrar uma peça. Você vai tirar um item, certo? Da sua caixa, que para você relembra a cooperação. Vamos fazer isso agora? E aí, quando a gente encontrar, a gente vai abrir a câmera e vai mostrar. Tá bom? Vamos lá? Enquanto isso, Fernanda vai soltar uma música, enquanto vocês procuram na caixa de vocês uma peça, né? Qualquer um item do que vocês já colocaram na peça de vocês, mas que para você remete à cooperação. Ok? Solta a musiquinha aí, para a gente sentir. E aí, quando a música parar, a gente vai abrir as telas e vai apresentar, né? Só na tela, não vai precisar falar. A gente vai apresentar na tela o que você encontrou aí que dá esse sentido de cooperação. Ok? Música. Tá. Quem chegou depois, as pessoas estão procurando, identificando na caixa uma peça que remeta à cooperação. E depois a gente vai abrir a tela e vai mostrar essa peça que você achou lá. Pode ser uma agulha, pode ser uma linha, pode ser um botão. O que você tem na sua caixa? Um tecido, muito bem. Já estou vendo aí. Quem já encontrou, abre a tela para a gente ter ideia de quem é que já achou.
Vamos lá. Quem é que ainda falta? Eu estou vendo aqui Ana Nascimento, tá aí? Estou vendo ela com a tela fechada. Ana Cláudia acabou de chegar. Opa! Isso, Ana, muito bem. Achou sua peça aí? Pronto. Fernanda pode tirar a música aí, vamos lá. Agora, vamos mostrar o que a gente tem. Vou ver aqui a tela bem grande. Certo? Eita! Agora você olha para a tela, encontra alguém aí que talvez você não conheça. Aí pega lá seu caderninho e anota o nome dela. O nome que está aparecendo aí, ó. Tânia, Damião, que não deve ser Damião, né? Identifica alguém que você está encontrando na tela e coloca o nome dela no seu caderninho. E olha qual foi. Ó, eu vou mostrar o meu. Tá dando para ver? Ó, o meu é um pedaço de elástico. Certo? Aí os outros vão mostrando aí. Tem gente que tá com tesoura, tem gente que tá com um tubo de linha, outro com um tubo maior de linha aí vermelho, né? Aí sabe o que é que a gente vai fazer? Coloca o nome da pessoa que você tá vendo aí, que você identificou, né? Que está com um objeto e vai colocar. Por exemplo, a Ilma está com elástico, tá? E aí, sabe o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão... Agora não, mas você vai, a partir de amanhã, escrever para esta pessoa. Vai encontrar ela lá no grupo do WhatsApp, que todos têm. Se não tem, Fernanda vai dar um jeito para isso. Você vai encontrar essa pessoa, né? Tá aqui. Se me escolheu a Ilma, se escolheu Maria dos Prazeres, você vai entrar em contato com ela. Só que antes de entrar em contato com ela, você vai escrever o que é, escrever um textinho, uma frase. O que é que significou cooperação para você, juntando o seu objeto e o meu objeto, tá? O meu e o da outra pessoa. E você vai escrever qual é o sentido de cooperação que, por exemplo, tem entre o elástico e a tesoura, o elástico e o tubo de linha. Estão entendendo? Quem estiver entendendo, faz legal. Quem tiver em dúvida, baixa que eu faço a explicação de novo. Entenderam? Vocês agora vão dialogar com a colega de vocês, que está aqui na tela, mas que talvez você não conheça. Mas você tem agora, para puxar a conversa e para aumentar os saberes que a gente quer nessa caixa, você vai fazer uma conversa com ela lá no grupo do WhatsApp. Você vai chamar ela lá no seu privado, viu? Ó, Suene, cadê a Suene? Me mostra a tesoura. Suene, eu tenho um elástico e você tem uma tesoura. Eu acho que a cooperação entre esses dois objetos é isso, isso e isso. Tá vendo? Aí Suene já vai responder para você e você vai escrever, né? Vai passar para o seu caderno. Não fica com a mensagem lá no WhatsApp, não. Passe para o seu caderno como é que foi conversar com Suene e falar sobre cooperação. Né? E aí vocês já vão falar sobre isso amanhã, a partir da aula de hoje, né? Que Fernanda e Roberto vão trabalhar com vocês. Vocês agora vão falar a partir de dois objetos, do seu e da sua amiga ou do seu amigo, que aqui também tem os homens, né? Maria do Socorro, que está aí, Aparecida, que está aí, Ana Paula, né? Vocês vão escolher uma pessoa e vocês vão fazer esse diálogo, tá bom? Aí agora você tem uma amiga no seu WhatsApp que você vai dialogar sobre cooperação. Tá legal assim? É possível? Muito bem. Tá vendo aí? A gente hoje já trouxe um novo elemento. A gente vai trazer alguém do nosso grupo para os nossos inscritos, lá para aquele caderninho que está dentro também, né, da caixinha de saberes de vocês. Construir uma informação, um conteúdo sobre cooperação entre você,
tá? E a outra pessoa. Eu já escolhi aqui, tá? Com quem eu vou falar. E vou chamar lá no WhatsApp, tá bom? Combinado aí? Todo mundo já fechou suas duplas ou quer olhar para mais alguém, né? Para as pessoas mostrar mais. Ana Paula, mostra o seu. Tem alguém querendo ver qual é o seu objeto para poder dialogar com você. Maria do Mostra aí de novo Socorro, os objetos. Vera Lúcia. Ou então, quem tiver com dificuldade de mostrar, coloca lá no chat, tá? Meu objeto era esse, ou foi esse aqui, tá bom? Porque Cristina, aí você também a minha tela. as meninas podem copiar do chat e mandar no grupo para vocês. Maria dos Prazeres é um tubo de linha verde. Importante, às o vezes meu tem botão. detalhes, né, que são importantes para a gente construir essa compreensão do que é É cooperação. Cristina. Boa noite, meninas. Aí o meu eu cheguei já um pouco atrasada e não entendi muito bem. É você encontrar um objeto na sua caixa. Tá, Pega um ok. objeto para depois você escolher alguém que está aqui na roda, ó, nesta roda, e você vai dialogar com ela no WhatsApp. Por exemplo, se você escolher Leila, Leila está ali com a tesoura, então o objeto de Leila é uma tesoura. Aí você vai escolher o seu objeto e vai dialogar com ela e conversar sobre cooperação. Como é que coopera? Por exemplo, o meu é um pedaço de elástico. Então, como é que o elástico, né, e a tesoura são esses instrumentos de cooperação, tá bom? É para a gente construir entre nós esse conceito, mas também para a gente criar essa relação com o grupo, né? Já começar a fazer um trabalho de duplas, que daqui a pouco, nesse grupo aqui que já tem mais de 140 pessoas, a gente também vai fazer trabalho em grupo, tá bom? Ok? A gente bota já lá no chat essa explicação da dinâmica, porque quem está entrando depois vai pegando, né, os objetos que estão aí, que a gente vai fazer essa listinha, tá bom? E agora a gente vai assistir a um vídeo para encerrar esse momento, né, e que vai introduzir a temática, continuar, né, fortalecendo a temática de hoje sobre a questão do trabalho e da cooperação, tá bom? Ok? Então, beijo a todos, boa noite. Eu vou precisar sair porque eu vou entrar em uma outra aula que começa hoje, tá bom? Mas fiquem aí com o Roberto e com Fernanda e com todos os outros que estão aí, ó, nos bastidores, cuidando para que esse encontro seja maravilhoso. E eu quero ver muito texto bonito aí sobre a questão da cooperação e sobre essa junção dos objetos que a cada vez mais a gente vai fazer com que essa caixa de saberes ela possa nos trazer muitas outras ideias e a gente possa fazer, ó, um grande momento de partilha dessa caixa, tá bom? Beijos, vamos embora. Solta o vídeo, o vídeo, Fernanda. Pode colocar o vídeo, Glória. Em Pernambuco, um projeto inovador vem garantindo que as mulheres costureiras se organizem e lutem por direitos. A gente explica tudinho o motivo da gente estar... Com as lágrimas do tempo e a cal do meu dia, eu fiz o cimento da minha poesia. E na perspectiva da vida futura, ergui em carne viva a sua arquitetura. Não sei bem se é casa, se é torre ou se é templo. Um templo sem Deus, mas é grande e clara, pertence ao seu tempo. Entrai, irmãos meus. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão, mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo
tijolo valia mais do que um pão. Tijolos ele empilhava com pá, cimento, esquadria. Quanto ao pão ele comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, Ana Paula, eu não adiante um sei porque não apartamento, tá além de uma saindo, igreja, não. à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, janela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Cristina? Ah, Oi, Cris. homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Parece que você quem foi, por isso que eu abri o... Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. Pronto, gente. Então, aí nessa poesia, né, ele traz uma reflexão sobre o operário fazer a construção e a construção fazer o operário. E aqui a gente tira a reflexão, né, que para vocês que são costureiras, que são artesãs, vocês fazem a peça e a peça faz a identidade de quem vocês são. O vídeo queria refletir um pouco sobre isso. A Iose tá aí, Iose, para dar as orientações. Boa noite. Você fala de que tipo de orientação, Fernanda? Do microfone, da lista de Sim. chamadas. Sim, as orientações que a gente realizou no primeiro dia, né? Boa noite, pessoal. Mais uma vez, sejam todas bem-vindas ao segundo dia de aula do nosso curso, um curso que fala sobre economia solidária, e a gente aqui vai reforçar algumas questões que foram postas no primeiro dia. Sei que talvez aqui algumas pessoas estejam chegando hoje, e só para reforçar mesmo, que como a sala, vocês estão vendo que tem muitas pessoas, eu estou vendo aqui que tem 161 pessoas, e é interessante que, para que todo mundo compreenda o que está sendo posto, o que está sendo discutido, o que está sendo falado, que a gente fique com o microfone desligado. Algumas pessoas podem ter problema com... Eu vou desligar o som de... É porque tem... vocês vão ver no celular, a maioria das pessoas está assistindo no celular, tem um desenhozinho que é como se fosse um microfone.
Se vocês apertarem aí o som de vocês aparece aqui na chamada. E, às vezes tem pessoas que estão com outras próximas, estão com televisão ligada, às vezes dá um eco. Então, não é interessante que a gente fique com o microfone ligado. Se a conexão de vocês, se a internet de vocês não for muito boa, aí é interessante que desligue a câmera também, porque às vezes fica travando. Se vocês observarem que quando a gente estiver falando e ficar travando, é interessante desligar a câmera. Eu sempre oriento, porque justamente numa reunião da rede de confecções, teve uma situação um pouco, que a gente chama assim, vexatória, que a pessoa estava com a câmera ligada no quarto e tinham pessoas do quarto, né, ali trocando de roupa. E a gente estava numa reunião como essa e a gente que estava assistindo viu. Então, eu falo muito do cuidado de onde a gente está participando dessa reunião, porque às vezes é num ambiente muito privado de nossa casa, tem outras pessoas, né? Então, para a gente ter sempre esse cuidado de onde nós estamos assistindo a aula, e dependendo desse local, a gente desliga a câmera e liga só quando vi que dá certo. Outra coisa é sobre a questão da frequência. O curso está sendo realizado toda terça e quinta, de 7 às 9 horas, talvez alguns dias termine um pouquinho mais cedo. É interessante que a gente participe desses 2 dias. Se tiver algum problema, que às vezes acontece, hoje faltou energia, ou a internet não está funcionando, ou eu vou participar de outra atividade, é importante que vocês estejam repassando essas informações para a Fernanda, para os bolsistas, ou mesmo colocando lá no grupo, que todo mundo que está aqui está no grupo de WhatsApp, né? Tem os grupos dos arranjos, então essas informações são muito importantes que vocês coloquem lá no grupo, se teve algum problema e não pôde entrar. Aqui, né, nessa aula, quando a gente fecha a aula, quando termina, a gente consegue puxar o nome de todo mundo que está aqui. Mas vamos supor que meu celular ele não consegue abrir o Meet, né? Eu não consigo assistir do meu celular, então eu vou assistir do celular do meu filho. Aí aqui nesse nome, no nomezinho, não vai aparecer o meu nome, né? Vai aparecer o nome do meu filho, da minha filha, de uma amiga. Então é interessante que aqui também nas conversas daqui dessa sala, a gente coloca o nosso nome. O meu nome é Ozeane, eu sou da Associação de Mulheres de Currais Novos, um exemplo. E eu estou assistindo aqui, né? Então, é interessante que sempre coloque isso também para que a gente coloque a presença, porque mesmo sendo aqui pelo Meet, a gente está fazendo o controle da presença de todas as pessoas. Eu não sei mexer no celular para assistir a aula, mas tem uma pessoa, né, lá na associação, tem uma que o celular dela comporta, eu posso assistir com ela? Pode. Então, é interessante que vocês também coloquem aqui. Eu lembro que na última aula, acho que foi até Marcos, que é de Natal, que ele colocou uma lista de pessoas. Ele disse, aqui comigo estão assistindo 8 pessoas. Aí a gente pediu para que ele colocasse o nome das 8 pessoas, ele colocou, porque depois a gente vai pegar esses nomes e vai colocar na frequência, porque o curso é como um curso normal. Ele vai ter o certificado, um certificado bem importante, muito bom, que vai ser um certificado da universidade. Quem vai estar dando o certificado é o UFRN. Mas para a gente receber o certificado, a gente tem que participar. Então, tem que ter uma frequência mínima de 70%, quer dizer que a gente tem que ter assistido aí a 14 aulas, vão ser 20 aulas e a gente tem que assistir 14, por isso que é importante dialogar com relação às faltas e procurar estar sempre presente, e se for por um celular diferente, ou estiver assistindo em grupo, a gente ter esse cuidado de colocar lá o nosso nome, que é para que a gente não fique como se estivesse ausente, como se a gente tivesse faltado, e no final pode ser que isso complique para receber o certificado, que o certificado é importante, para que a gente aí, como o próprio nome diz, certifique a nossa participação, a presença num curso desse,
que ele visa contribuir com a organização dos grupos, com a forma de gestão, como é que a gente pode melhorar um pouco determinados aspectos de decisão, de organização de produção, de comercialização, né? Da organização da associação, das cooperativas. Então, muita coisa vai ser tratada aqui no curso, e tudo é muito importante, e a gente tem que garantir aí a nossa presença, a nossa participação, que é o principal. O certificado é algo que é bom, é um bônus, né? Mas não é o que garante o nosso aprendizado. Então, são esses informes que a gente tem para repassar para vocês. A gente se coloca à disposição nos grupos, aqui mesmo, se alguém tiver alguma dificuldade, para contribuir. Todos os grupos tem, tem Fernanda, tem os bolsistas, que estão ali para contribuir, para que a gente tenha uma experiência positiva com relação a esse curso. A gente sabe que é difícil, um curso à noite, às vezes bate aquele cansaço, mas a forma de condução das aulas vai levar em consideração isso também, né? Que a gente, principalmente nós mulheres, passamos o dia trabalhando, chega em casa à noite, ainda tem muita coisa para fazer, e às vezes bate aquele cansaço, mas é por uma boa causa, né? A gente tem que dedicar aí um esforçozinho para pensar e visualizar a concretização desse sonho, que é de colocar em prática o que a gente aprendeu e fortalecer, constituir a rede solidária de confecções do estado do Rio Grande do Norte. Então, mais uma vez, eu desejo a todas as pessoas que estão aqui uma boa noite, um bom curso, um bom aproveitamento, e reforço a nossa disponibilidade aqui no WhatsApp para quem precisar. Então, a todos uma boa noite. Agora eu vou chamar a Fernanda para ela dar continuidade. Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Agora o professor Roberto vai vir aqui falar com a gente também. Ele vai trazer a memória da aula passada, para depois a gente seguir para pensar aquela questãozinha que eu coloquei lá nos grupos, que a gente deixou como desafio na aula passada, tá certo? Professor Roberto, pode ficar à vontade. Boa noite, gente. Que alegria reencontrá-las, né? A nossa aula hoje começou muito legal, a dinâmica, né, a mística conduzida por a Ilma e todas e todos aqui. Eu quero ver como é que a gente vai botar para cooperar uma tesoura com tecido, viu? Aparentemente a tesoura vai cortar o tecido, vai ter cooperação, né? Olha o desafio que a Ilma deixou com a gente. Eu quero saber quem pegou a tesoura, quem pegou o tecido. Mas é óbvio, né? Sem a tesoura, o tecido não vai virar vestido, não vai virar saia, não vai virar uma calça, não vai virar um lençol, não vai virar uma fronha, né? Olha como é, né? As coisas tão diferentes. Parece que a tesoura vai ferir o tecido, mas sem a tesoura cortar o tecido, dar uma forma ao tecido e depois vocês passarem a linha, a agulha e costurar, nunca vai virar um vestuário, nunca vai virar. Então, foi muito bacana a dinâmica, porque leva a gente a pensar o que a gente está fazendo nesse curso. Esse curso aqui, o objetivo dele é ajudar a gente a pensar sobre o nosso trabalho cooperado, nosso trabalho nos grupos, nos clubes de mães, nas associações, nas cooperativas, às vezes pessoas diferentes. Olha, quando nós estivemos visitando vocês em loco, né, no local, cada grupo, aí uma dizia, eu sou boa de costura, a outra dizendo, olha, essa aqui é muito boa de corte, né? Então, a gente encontra pessoas diferentes, o tecido e a tesoura, que vão cooperar para poder, né, elaborar algo, né, um produto, um bem. Eu queria lembrar a vocês que o nome desse curso, né, é um curso sobre economia solidária e rede de cooperação, certo? Então, é isso que nós vamos até julho, né, estudar. O que é economia solidária? O que é uma rede de cooperação? Por que a gente se chama aqui de rede solidária de cooperação, né? Olha só,
Esse é o curso que a gente está iniciando, é um curso que a gente vai fazer 40 horas aqui, né? Toda semana, a não ser nos feriados, porque de São João eu quero sair e dançar um forró, tá certo? No São Pedro não quero vir dar aula, não. Eu vou dançar forró por aí no meu São João. E eu acho que vocês também vão querer comer uma canjica, uma pamonha. Mas nós vamos ficar até julho, né? Se encontrando, nós vamos nos encontrar toda semana, 2 dias na semana, para a gente entender melhor o que é economia solidária, o que é uma rede de cooperação, o que é essa rede, né, solidária de confecções. Né? Depois, quando acabar esse curso, o Ozeane lembrou a gente, aí a gente vai começar outro curso que é gestão. Aí a turma da professora Sandra Rufino vai ajudar a gente a fazer a gestão do empreendimento, a gestão da rede, certo? E, além disso, nós vamos também já começar, possivelmente a partir de agosto, setembro, já os cursos presenciais, que é o curso de corte e costura, o curso de manutenção de equipamentos. É para a gente ter essa ideia toda, né, Elziane, da formação, nunca esquecer. Mas esse curso que nós estamos iniciamos essa semana, terça-feira, é sobre economia solidária e rede de cooperação. E eu e Fernanda começamos a trabalhar com vocês. A próxima semana, Helena e a Ilma vão trabalhar com vocês. A outra semana, Roberto, eu e Glória vamos trabalhar com vocês. E nós estamos vamos trabalhar 3 semanas sobre os fundamentos da economia solidária. A economia solidária, gente, é como aqueles tamboretes que têm 3 pernas. Vocês lembram? Tem uns tamboretes engraçados, né? Que a gente não sabe como é que o bicho se equilibra no chão, porque ele só tem 3 pernas. Aqueles tamboretes que tem um negocinho, tem um banquinho, né? Um assento redondo, aí ele tem 3 pernas, e o bicho fica em pé, né? 3 pernas. A economia solidária, ela tem 3, vamos chamar assim, né? 3 fundamentos, 3 pernas que sustentam a economia solidária. O primeiro deles é o trabalho. A economia solidária é uma economia que valoriza o trabalho, que resgata o valor do trabalho. Veja como foi bonito esse poema, né? O poema Operário em Construção. A gente podia dizer, né? Costureira em confecção. É a mesma coisa. A costureira em confecção. A costureira que confecciona roupa, ela também está se confeccionando, né? Ela também está... o poema dizia, né? O operário, aos poucos, foi percebendo que tudo que existia foi ele que fez, tudo que existe, né? O poema de Vinícius de Moraes é lindo nesse sentido, porque o operário olhava de lado e via o prédio e disse, fui eu que fiz, quem faz é o trabalho do operário. Ele olha a cadeira que ele estava sentado, ele diz, essa cadeira foi o trabalho que fez. Esse computador, esse celular foi o trabalho que fez. A comida que eu como é o trabalhador, a trabalhadora que fez. A roupa que eu visto é um trabalhador, uma trabalhadora que fez. Tudo que a gente fez. Aí ele vai enfrentar aqueles que diziam que ele é um dependente, né? E ele depende dos outros. Aí ele diz, mas como que eu vou depender daquilo que é meu? Né? Então, nós estamos falando sobre isso, sobre uma economia. A economia solidária, naquele tamborete de 3 pernas, ele tem uma perna que se chama trabalho, o valor do trabalho. A economia solidária é uma economia do trabalho. Agora, é o trabalho, o resgate do valor do trabalho, em que o trabalhador olha para o bem, vocês olham para o vestuário que vocês fazem, o vestido que vocês fazem, e você diz, sou eu, é o trabalho que fez. E quem tem que ficar com esse vestido para usar, para ficar bonita, né? Ou quem tem que dar esse vestido para alguém usar, para se proteger, para também... Né? Ou quem tem que vender e ficar com a maior parte do dinheiro desse vestido que você fez, é você que realiza o trabalho. A economia solidária é a economia do trabalho. Valoriza o trabalho e valoriza a trabalhadora. A trabalhadora que faz o trabalho, ela tem que ficar com o valor do trabalho. Esse é o primeiro pé da economia solidária. A próxima semana, Helena e a Ilma vão ajudar a gente a entender o outro pé. Essa economia ela é diferente porque ela tem um sentido, ela tem um sentimento, o sentimento de reciprocidade. Nós
Precisamos reconstruir nossas relações sociais, nossas relações humanas, como é que a gente se relaciona, né? E o terceiro pé desse tamborete, o terceiro pezinho do tamborete, é a autogestão, é a gestão democrática, a economia solidária, é a economia do trabalho, com um sentimento de reciprocidade, de solidariedade, que se organiza com democracia, se organiza de modo que é diferente da sociedade. A sociedade se organiza hierarquicamente com patrão e com empregado. Na economia solidária, Paul Singer ensinou a gente, nem tem patrão, nem tem empregado. A gente tem coordenação, tem direção. Então, a gente vai 3 semanas entender os fundamentos da economia solidária. E terça e hoje nós estamos falando de trabalho. Nós falamos que o trabalho é fundamental para nós seres humanos, porque pelo trabalho a gente produz, né, bens, a gente produz as coisas que a gente precisa para reproduzir a vida. Lembra que as primeiras palavras foi produção e reprodução, essas coisas não se separam. Eu produzo um prato de feijão para me reproduzir minha vida, minha energia do meu corpo. A gente produz uma casa para a gente se proteger das intempéries, para não passar chuva, para poder ter um lugar, né, mais tranquilo para dormir, para ficar mais protegido, né? Para que a gente produz? A gente produz para reproduzir as condições de vida, né? E daí a gente foi entender a economia, isso puxou um monte de coisa, né? Modo de produção, forças produtivas, relações que nós estabelecemos, para a gente entender que os seres humanos já viveram assim. O trabalho que predominava é o trabalho da produção para a satisfação das necessidades, para a reprodução das condições de vida. Mas nós, seres humanos, somos tão bons que a gente começou a produzir mais do que a gente precisava. O trabalho humano é fogo, não é? Pelo trabalho a gente desenvolveu as ferramentas, os equipamentos. Aí eu precisava produzir só uma roupa para me vestir e mais uma roupa para as outras pessoas que estão ao meu redor. De repente, comecei a produzir roupa sobrando. E é essa sobra, isso que a gente chama de excedente, né? No início foi para dar para quem não tem, depois foi para trocar por uma coisa que eu não tinha, mas aos poucos esse excedente começou a ser visto como uma riqueza. Quem tem o excedente tem riqueza. Eita! Aí começou a esculhambação na humanidade. Porque para ter mais excedente, eu preciso de trabalho. Então o trabalho começou a ser explorado, expropriado, para ter mais excedente. Quem tem mais excedente tem mais riqueza. E quem tem mais riqueza passou a dizer, essa riqueza é minha propriedade, e passou a explorar o trabalho do outro, que não tinha o excedente, que não tinha riqueza. E a humanidade começou a ver outro tipo de sociedade, a escravidão, a servidão, né? Hoje em dia o trabalho assalariado. Por que o trabalhador no capitalismo tem que vender o trabalho? Porque ele não tem o capital, ele não tem a riqueza. Ele não tem o excedente fica concentrado, né, naqueles mais ricos, nos que são donos das empresas, das fábricas, que continuam explorando o trabalho para gerar mais excedente, para gerar mais riqueza, para ficar mais rico. Essa aqui, né? Aí a gente vai criar a economia solidária para tentar libertar o trabalho e libertar o trabalhador desse processo, fazendo com que o trabalhador, a trabalhadora, continue produzindo, não para reproduzir a riqueza de quem já tem muita riqueza, mas para reproduzir suas condições de vida e fazer isso de forma associada, né? E no final, não foi, Fernandinha? A gente foi mostrando, né, essas mudanças, a precarização do trabalho, e aí nós passamos uma tarefa para vocês. A tarefa era: como é que vocês organizam o trabalho associado, né? O trabalho junto, o trabalho em cooperação nos empreendimentos? Foi o dever de casa que a gente vai cobrar hoje. Como é que nós vamos fazer para fazer esse dever de casa?
A primeira coisa, eu vou passar para a Fernanda, que Fernanda vai lembrar que esse negócio não é novo, né, Fernanda? Quem foi aqui que já participou de um mutirão, bota a mãozinha legal para dizer, quem já participou de algum mutirão na vida, para construir uma casa, para botar um roçado, né? Olha, vixe, como tem gente que participou de mutirão. Eita, Fernanda, traz aí, Fernanda, mostra aí o que é o trabalho organizado, o trabalho associado. Pronto, tá aí. Aí, gente, a gente traz aqui umas imagens, né, para a gente refletir sobre o que é cooperação, né? Cooperação é quando a gente sai da nossa casa e se dispõe a se solidarizar, ter solidariedade com os outros, né, para uma causa maior. E é isso que muitos agricultores e agricultoras faziam. E aí a gente também percebe que essa é uma prática que, às vezes, nos assentamentos, as pessoas faziam muito antes e que hoje diminuiu. Porque a gente acaba sendo vítima, né, do neoliberalismo, da ideia do individualismo. E aí a gente quer aqui trazer para vocês pensar e imaginar essas formas de cooperação. E essa cooperação, ela se expressa aí na agricultura, ela se expressa no passado, quando o pessoal se juntava para fazer aqueles mutirões de alfabetização para que mais pessoas aprendessem a ler, a escrever. Aí tem uma foto com Paulo Freire, né? Onde ele juntou vários educadores e educadoras para fazer um mutirão para fazer com que mais pessoas se alfabetizassem, né? Só que a gente também tem que ver a realidade de vocês. E aí eu pedi hoje de tarde, né, para que vocês mandassem algumas fotos, né, dos grupos de vocês. E aí vários de vocês mandaram aí fotos, por exemplo, para produzir essa arte de umigurumi, né, o nome dessa peça de crochê. Vocês se reuniram, se juntaram várias mulheres para poder fazer essas peças e para poder entregar o pedido. Isso expressa a cooperação. Aqui tem outro grupo, né, que é o Santar, que está aí reunido, se organizando, pensando a sustentabilidade do seu empreendimento, para poder manter e construir um lugar bonito como esse também, né? Tem todo um processo de cooperação que essas mulheres tiveram que fazer para poder dar vida a esse lugar, né? O grupo lá, o Clube de Mães de Tangará, também mandou aí várias fotos delas produzindo, né? E aí tem também a loja delas, que elas expõem, né? E que dentro tem essa fábrica onde elas têm muitos equipamentos. É um dos grupos daqui que já recebeu muitos cursos de corte e costura. E para poder receber os cursos de corte e costura, elas tiveram que se organizar, tiveram que ir atrás. E isso também expressa o processo de cooperação na associação. Aí aqui, ainda lá, as meninas do Clube de Mães. Outra forma a qual elas expressam a cooperação é quando elas se reúnem, por exemplo, ali na foto de cima, elas estão lanchando um cafezinho, aquela pausa que a gente dá para poder fazer um lanche. Isso também expressa a cooperação. Aí também elas organizaram uma festa do Dia das Mães para se reunir. Então, isso mostra a dimensão do afeto da economia solidária. Além de trabalhar, a gente se preocupa com a dimensão de socializar, de ter momentos de cultura. Aqui a gente também tem o grupo da Anjopá, né? Que é um grupo que trabalha muito com fuxico. As meninas da Anjopá, para poder fazer uma coxa, que elas expõem lá na Fiarte, por exemplo, são várias mãos, né? São várias mulheres envolvidas nesse processo. Isso aí mostra que tem todo um processo de cooperação para poder desenvolver uma peça, para poder
comercializar uma peça que não foi produzida somente por uma mulher, foi produzida por várias. Então, isso também expressa a cooperação. Aqui a gente tem outra foto da CCAPA, né? Que é um grupo aí dos mais antigos que a gente tem na economia solidária, né? Que está aí na luta, que já passou por muitos processos de mudança, mas que nunca desistiu, né? E a gente sabe que uma associação funciona de um jeito e a cooperativa funciona de outro. Então é muito difícil manter uma cooperativa, né? E esse grupo de mulheres se mantém resistente aí, e elas fazem bonecas, elas fazem confecção, e aí nessa foto de cima, elas montaram esse quadro, né, para poder guardar. Eu acho que é uma oração que é importante para elas. Então elas fizeram a confecção desse quadro juntas, e isso também expressa a cooperação. Aqui também, né, que a gente foi recebendo algumas fotos, tem a Ascoben, né, que tá aí, traz uma imagem de parabéns. A Ascoben tem 22 anos já, né? Para a pessoa poder ter um grupo funcionando há 22 anos, a pessoa tem que ter cooperado muito para ele continuar existindo, né? Então, essas imagens aqui, né, das mulheres reunidas também ali tomando um café, né, fazendo lanche, ali fazendo pinturas de maneira coletiva. Aqui também a gente tem as fotos da Motivarte, né, que tem se movimentado lá na comunidade de Santa Rita. E aí tem a feira, né? Primeiro, eu acho que essa feira da tenda foi uma das primeiras feiras que elas fizeram. Já na outra, elas conseguiram essas outras tendas mais arrumadinhas. Então, significa o quê? Significa que no processo em que elas foram trabalhando cada vez mais e a cooperação do grupo foi se fortificando, a estrutura dos processos também muda, né? Então, a gente vai fortalecendo as possibilidades, né? Aqui também tem um grupo lá de Campo Redondo, né? Que as meninas, elas têm uma loja. Aí a gente vê que elas produziram uma coleção de roupas de dormir, né? Todas aí com esse tecido verde. E elas reunidas no ambiente de trabalho, né? Para poder confeccionar essas peças. Tem uma ali orientando as outras. E cada uma lá no seu processo de trabalho. E aí, gente, a gente trouxe essas fotos aqui, né, para a gente refletir sobre o que é cooperação para vocês. Mas a gente também quer ouvir vocês, né, professor? E aí a gente deixou aqui uma pergunta, aí eu vou voltar para ela. Isso. Enquanto você volta, Fernanda, vamos agora dizer como é que nós vamos fazer, tá? Pronto. Ó, primeira coisa importante. Nós somos 160 pessoas, 161, né? Fora os lugares que tem 2, 3 pessoas, devemos estar aí perto de 200 pessoas. Então, assim, se todo mundo for falar, eu não sei quanto tempo que vai levar. A gente vai ficar até... Então, o que eu e Fernanda nós pensamos, né? Nós vamos dizer assim, território do Mato Grande, Sertão Central, Litoral Norte. Aí Fernanda vai dizer, olha, empreendimento tal, como é que vocês organizam o trabalho associado em cooperação? Aí pronto, aí a gente abre a pessoa, né, que tiver do empreendimento, vai dizer para a gente a resposta a essa pergunta. Isso é o jeito que a gente vai fazer, tá? Fernanda vai ficar pegando as palavras assim, né, que aparecer com mais força, ela vai pegar as palavras e depois ela vai trazer essas palavras. Mas a gente vai ter uma hora, daqui a pouco, que eu vou pedir para todo mundo botar uma palavra aqui. Quem consegue acessar aqui o chat, né? Como a gente chama o chat, não é o chato, não, é o chat. Quem consegue acessar o chat aqui vai botar uma palavra, tá certo? E aí coloca uma palavra para você, o que é o trabalho associado, o que é o trabalho em cooperação. Aí você bota aí uma palavra, às vezes 2 palavras, tá certo? É isso, Fernanda? Podemos começar? Vamos começar? Pois vamos começar lá pelo que está mais longe aqui de Natal. Vamos para o Alto Oeste.
Então, no Alto Oeste, a Rede Solidária de Confecções está em Major Salles, Porto Alegre, Lucrécia. E aí, Fernanda, quem é que vai falar? Eita, vou escolher uma sorteada aqui, que vai ser o grupo Associação Comunitária Rural do Exu, lá de Lucrécia. Cadê? Como é que vocês organizam o trabalho coletivo de vocês? Podem falar, pode ligar o microfone, a câmera, se quiser. Como é que vocês organizam o trabalho cooperado de vocês? Tem aí alguém? Eu estou em tantas funções aqui que eu não consigo ver se tem, mas eu... Cadê Mara? Ceissa? Acho que a internet está ruim, né? O microfone está desligado, Roberto. Conceição, fala aí de novo, Conceição, vê se a gente escuta. Tá muito ruim, né? Conceição, então faça o seguinte, escreva a palavra lá no chat. Viu? Que a gente não está conseguindo te escutar. Então você bota a palavra lá no chat e a gente vai pegar a palavra. Vamos do Alto Oeste, Porto Alegre ou Major Salles. Eita, Cecília. Pronto, Porto Alegre, boa noite. Boa noite, dona Daza. Tudo bom, gente? Ei, pessoal, a gente não está conseguindo assistir, mas não está conseguindo produzir muita coisa, porque nós também estamos em curso do Senai, horário corrido. Nós entramos de meio-dia, sai de 7 horas da noite, só dá tempo de engolir alguma coisa e entrar em contato com vocês, entendeu? E nosso curso vai ser 20 dias, e é de segunda a quinta-feira. Saímos do curso faz pouco tempo, entendeu? Mas estamos aqui na lida. E como a gente organiza, é isso aí. Eu vi ela colocando as fotos aí do pessoal. A gente tem bastante foto das mulheres nas máquinas do Senai, bastante foto de como fazer a partilha da alimentação. E está muito cansativo, mas está muito gostoso. É uma produção que vale a pena, viu? Já está. Para vocês, muito obrigada pela participação, viu? Ótimo, dona Daza, maravilhoso. Vamos subir um pouquinho mais, vamos para cima, vamos ver Mossoró, Upanema e Açu. Hein, Fernanda? Vamos já dividir ao meio o território. Será que tem alguém da cooperativa de Mossoró? Irene, Dolores. Então, vamos para pendências, né? Lá do Porto do Carão. Tem alguém para falar como é que se organiza? Dependências? A Associação do Porto do Carão, como é que organiza o trabalho das mulheres aí? O povo tá tímido. Alguém, gente, do Porto do Carão, lá dependências? Bora, gente! Cuida! Greta Monteiro, do Porto Carão. Pode falar. Eu cheguei agora da novena, agora que eu estou participando do curso. Falar a verdade, né? A minha caixinha está aqui, da minha filha também. Eu vou mostrar. Pronto. Está aqui minha caixa. Hein, dona Maria das Graças, como é que vocês organizam o trabalho de vocês, o trabalho associado aí em Porto do Carão? Como a gente se organiza? Se reunindo. Reunião. Então, vou fazer o seguinte, certo?
Que a gente só tivesse tá com. Eu vou mudar a nossa estratégia, tá Boa certo? noite. Boa Boa noite, noite. Rita. Boa noite. Bom, falar um pouquinho Aqui disso em aí é Lucrécia, quase a gente parecido com o que trabalha Roberto os dois falou, horários, né? né? Sobre a Manhã, divisão. e tarde. Eu acredito que é assim, está mais De 7 às 11 relacionado a algo Só um e para minutinho, por além. favor. de É, 1 às tá, 5. tá falando duas de uma vez, tá falando Rita e Mara. Vamos fazer o seguinte, Mara, aguenta um pouquinho. Rita fala, depois Mara fala. Pode falar, Rita. Bom, em relação à divisão de tarefas, eu acho que devemos ter como base uma comunicação clara e que a partir disso aí temos a valorização dos talentos de cada uma. O planejamento é coletivo e vai permitir que a gente faça o melhor de nossa área e possa apoiar quem precisa fazendo, que haja sentido na cooperação. Pronto, é assim, cada um, vamos dividir as tarefas, se eu não sei de alguma coisa, eu tenho ajuda de outras. Nem todas sabem o que eu sei, nem outras sabem, eu sei o que outras sabem. Então, existe a cooperação, a divisão de tarefas, porque uma ajudando a outra, tudo fica mais bonito, tudo fica mais planejado, dialogando sobre aquilo que está certo, está errado, que eu possa fazer uma peça, a outra vem e diz, não, Rita, não está legal, vamos pôr isso aqui? Então, isso é uma cooperação, é uma coisa que a gente faz em conjunto, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso aí, né? É isso, olhe palavras, né, forte. Divisão de tarefas, para se organizar, cada um ouve a outra, combina, né, trabalha em Isso. conjunto. Aí quem estava falando também era Mara, né? Mara, fala agora. Pode esperar um pouquinho, Boa gente, que noite. Mara A vai já gente falar. aqui trabalha os dois horários, né? De 7 às 11. Pode falar, Mara. Estava com você a palavra. E de 1 às 5. E é como a Rita estava falando, a gente faz a divisão de tarefas assim. Uma pessoa se identifica mais com tal máquina, outra com outra, então a gente vai dividindo as tarefas dessa maneira. Nem todo mundo sabe fazer todo o processo de uma peça, e a gente vai dividindo nessa questão. Quem se identifica mais com essa parte faz essa, quem se identifica com essa faz, e assim a gente vai juntando um pouco de cada uma e a peça fica construída, feita, né? Em conjunto. Eu acho que é isso. Isso, de novo a palavra conjunta, né? Divide as tarefas considerando que cada uma faz melhor, aí fica melhor o produto, porque é muita mão trabalhando, né? Tem gente que diz assim, né? Muita mão bota a perder. Não, ao contrário, né? Se organiza o trabalho, se não organizar o trabalho, muita mão bota a perder, né? Tem um ditado popular que diz assim, né? Panela que muito mexe não presta, né? Não, mas se organizar o trabalho, né? Se uma faz uma parte, outra faz outra parte, vai se organizando, né? Para poder gerar o melhor resultado, né? O trabalho conjunto, dialogado, isso está aparecendo com força. Nanda, a gente pode tentar continuar ou você já queria mudar a metodologia? Porque eu acho que está dando certo. Vai devagar, mas está dando certo. Demora um pouquinho, mas vai. Vai. Só que, sem eu olhar lá na planilha, eu olhando aqui quem está presente, eu consigo identificar os grupos que estão presentes, entendeu? Pelos nomes. Vamos ver, tá certo. Vá olhando aí. E você também está com outra tarefa já, que é pegar as palavras. Não esqueça não, porque no final eu quero as palavras aqui. Deixa eu ver se a gente consegue. Boa noite. Boa noite. É do Maria Dolores, aqui de Mossoró, e do grupo daqui, sou eu e Irene. Então, assim, eu queria falar a palavra, assim, organização, primeira organização,
e depois a coletividade, para que o trabalho aconteça. Se não tiver organização, bota a panela a perder, bota a roupa a perder, fica a maior esculambação, né, dona Dolores? Tem que ter organização, tem que pensar. Olha, organização significa que a gente tem que planejar, tem que pensar. O trabalho associado não é o trabalho bagunçado. O trabalho associado é o trabalho que se planeja, que se pensa, que se distribui tarefa, que se combina as coisas. Uma escuta a outra, senão vira mais confusão do que a organização, né? É isso aí. Tem que ter tudo isso, né? Tudo isso. Para o trabalho sair organizado, né? Tem que cooperação de cada um, da gente. Muito bem. Olha como a economia solidária é bonita, né? Você sabe que nas empresas, nas fábricas, se você pegar uma fábrica grande aqui, sei lá, Cotemina, na Guararapes, eles também botam as mulheres para cooperar, as costureiras, certo? Só que é cada uma numa máquina e uma não conversa com a outra muito, não. Tem ali alguém olhando, supervisionando, e é para dizer assim, você vai fazer isso. Em vez de se organizar, se auto-organizar, tem alguém para mandar. Irene, tu abriu o vídeo porque tu vai falar alguma coisa, foi? É, só para dar boa noite também, Dolores já está aí, né? Boa noite. É. E a gente já tem mais ou menos assim noção do que é cooperação, né? Que a gente já vive dentro de uma cooperativa, né? E assim, o tempo que faz que a gente já vem nessa luta, né? De organização das mulheres. É um trabalho muito bonito, né? Junto com o Centro Feminista, né? Que trabalha a questão, né? Da autoestima das mulheres, que isso é muito importante para a gente. É isso? Muito bem. Então, a violência contra a mulher, tudo isso. É um grupo, né, que se ajuda, é um grupo que a gente tem que estar atenta para todas essas questões, né? Fernanda, agora há pouco, Fernanda, agora há pouco, mostrava as fotos dos grupos tomando café, celebrando, né? Se autoajuda, né? Essa ajuda. Oh, gente, vamos para o Mato Grande? Um lanche coletivo é fundamental, um café. É isso. Pois é, olha, não é só trabalho. O trabalho não significa sofrimento. O trabalho também tem que ser um momento de realização, né? É claro que às vezes você tem assim uma encomenda grande para fazer, né? Aí, olha lá, trabalha, mas se organizar ainda dá tempo de parar, tomar um cafezinho, dar uma boa risada, né? Para cumprir as tarefas. Vamos subir para o Mato Grande, gente? Vamos subir para o Mato Grande, o povo de São Miguel do Gostoso, Canto da Ilha de Cima, o povo lá de Diogo Lopes, o povo de Jandaíra, o povo de Pureza. Fernanda, quem é que vai desse povo aí? E aí, gente, quem é que vai? Vamos lá, o grupo de Pureza. Tá aí o grupo de Pureza. Se não tiver o grupo de Pureza, pode ser de Diogo Lopes. Alguém do Mato Grande, do Sertão Central Cabudi. Boa noite, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Bom, como já foi falado, né, a organização da gente, quanto associação, a gente tenta se organizar não como um grupo, mas como uma equipe, né, distribuindo suas tarefas, para que cada um fique com um pedacinho, né, para não ficar só uma pessoa sobrecarregado. A importância também da socialização das informações, né, que chegue para todas as pessoas, muito embora que existe uma certa dificuldade, né, pela questão da falta de uso do celular pelas pessoas mais idosas, né, que temos na nossa associação, elas ainda são resistentes, né, às novas tecnologias, mas a gente vai mandando recadinho, né, o boca a boca. O boca a boca também é bem importante, e a gente tenta fazer esse trabalho de formiguinha, né? Então,
Então, a gente também tenta sensibilizar as sócias, né, para elas permanecerem na associação, para elas compartilhar também, para elas participarem mais, né? Tem algumas que não participam ativamente, como as que estão costurando, né? Porque tem pessoas que já são de idade e já não querem mais, assim, fazer essas outras atividades, né? Então, mas com relação às costureiras, elas participam e deixa eu ver, mas foi quando eu tenho aqui. E é isso. Então, em resumo, esses pontos que eu tinha anotado aqui. Não sei se eu fui bem Foi clara, clara, né? Cirlei. Mas, Ou seja, o trabalho tem que ser planejado de modo que não sacrifique a outra, né? Não pode. Primeiro tem que considerar eu sempre né? tento deixar que quando a gente falha na nossa missão, né? No nosso pedaço, na nossa fatia, aquele pedaço ele vai ter que ser distribuído para as pessoas que ficam. Então a carga vai ficar um pouquinho mais pesada, né? Então, quando há essa distribuição nas tarefas, aí que cada um faz sua parte, então vai ficando menor, né? Vai ficando menor e a gente consegue produzir muito mais, né? Consegue produzir muito mais sem sacrificar as pessoas, sem sacrificar o trabalho. Isso é fundamental para a economia Com solidária. relação às fotos, né, que foi posta aí, foi bem interessante, né? Eu acho que eu perdi essa parte, né, onde as meninas pediram essa atividade, né? Eu acho que eu perdi, não enviei as fotos, mas a gente tem fotos com as comidas de tia Lelé, né, que não pode faltar na nossa amiga. Né? A gente fez agora recente também a atividade da Páscoa, né, onde a gente partilhou, fez um momento de celebração, né, pedindo a bênção a Deus sobre nossa associação, para elas nos motivarem, e as novas sócias que estão chegando ficarem também com esse ânimo, com essa vontade de ir avante, de ir para frente, né? E é isso. Muito bem, Cirlei. Quanta coisa, né? Então, esses momentos celebrativos são motivações, não para enganar as pessoas. Às vezes tem empresa por aí que faz uma festinha para enganar o trabalhador. A gente não, a gente faz as nossas celebrações para a gente se fortalecer na caminhada. Olha, eu acho que, eu não sei como é o nome da companheira que está aqui com está aparecendo, Damião Eleodório Gomes, ela queria falar, ela é do Mato Grande? São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso, pois fala aí. Como é que vocês organizam o trabalho coletivo de vocês? Diz seu nome também, já que não está aparecendo para a gente saber. Meu nome é Vilma. Meu nome é Vilma. Oi, Dilma, pode falar. Pode falar para você como é que seu grupo expressa a cooperação. Estabelecendo os laços entre os membros, promover a participação e o diálogo e estabelecer as metas e objetivos. Aí, trabalho organizado, trabalho associado, trabalho organizado, trabalho planejado, estabelece as metas, estabelece os objetivos e vamos se organizar para trabalhar, viu? Eu vi que Dilma fez as anotações dela, viu? Ô, Dilma, isso aí você tem que guardar na caixinha, suas anotações, tá certo? E Cirlei também, Cirlei disse, eu anotei aqui as coisas. Eu estou vendo, parece que é dona lá de Jandaíra, que está ali para falar também como é que organiza o trabalho lá em Jandaíra. A gente devemos estabelecer um regulamento interno, né? E definir as normas do funcionamento da rede, colocando a meta para cada membro, e devemos fazer um trabalho digno, sem explorar a parceira, a sócia,
devemos trabalhar em coletivo, uma de acordo com a outra, e sempre colocar a melhoria da produção. O trabalho associado também tem que considerar, né, as metas a cumprir, os compromissos assumidos, né, para fazer essa distribuição. Tem que considerar isso com qualidade, né, dona Nenê? Agora, uma questão inicial que ela disse, ó, a gente tem que pensar um regimento, tem que pensar, né, quando é um empreendimento, né, como é que a gente organiza o trabalho associado no empreendimento? Que tem 5, às vezes 10, às vezes 20 mulheres, a gente faz um acordo de convivência, né? E depois a gente bota no papel, a gente chama isso de regimento interno, né? Nós vamos trabalhar bem isso, né, para poder organizar melhor o funcionamento do empreendimento, porque senão gera muita confusão. Ah, mas não é para me fazer isso. Ah, mas isso eu não sabia que era para mim fazer. Aí começa, né, ter desorganização. O trabalho associado é um trabalho, né, organizado, né, e com respeito, com sensibilidade, muitas coisas foram ditas aqui. Gente, vamos vir agora para Terras Potiguaras e Agreste Litoral Sul. Aqui a gente tem muita gente, né, das Terras Potiguares. As Terras Potiguares se inscreveu com força no curso. E aí, quem é que quer falar? Pronto, dona Prazer, pode falar. Pode falar, Ana Maria. Pode falar. Eu sou da Associação de Pitombeira. Eu acho que é a parceria na associação com toda a equipe. Saber dividir os trabalhos e os conhecimentos, passar seus conhecimentos para cada uma que faz parte do nosso grupo, sem egoísmo, saber dividir, saber compartilhar o que nós sabemos uns às outras, ter o conhecimento, a arte, ter equipe, né? Companheirismo. Isso são nosso trabalho, o nosso dia a dia, né? A minha caixinha está aqui, né? E essa caixinha está pequenininha, mas eu vou crescer mais ela. Tem até o gizinho para me riscar, botão, agulha, alfinete, tesoura. Aí a gente vai se unindo, se confraternizando e formando o dia a dia um trabalho melhor, né? E aí, Roberto? Tá ótimo, é que eu estou esperando a Fernanda que vai comentar. O povo daqui de cima é que é a Fernanda. Pois é. Eu gosto muito de participar, de artesanato, de costurar, de muitas coisas. Gosto de fazer tudo um pouco. Gosto da agricultura. Gosto de fazer novidade. Não gosto de cozinha para cozinhar, não, mas eu gosto de fazer geleia, fazer muitas coisas diferentes. Muito bem. Vou ver para a Fernandinha, geleia de pimenta. Ela faz geleia de pimenta também, que ela é uma mulher diversa, né? A maioria de todos vocês aqui da rede faz artesanato, costura, cozinha, trabalha na agricultura, né? No formulário a gente perguntava, né, o que vocês faziam e vocês disseram aí que fazem muitas coisas, né? Isso é muito importante. Aí tem outro grupo aí do Agreste que queira falar. Fala aí, Suela. Boa noite, pessoal. Eu sou Sueane, também de Goianinha, da Associação dos Moradores de Pitombeira. Também faço parte do mesmo grupo de Maria.
E, assim, com relação ao trabalho cooperado, o que eu acho mais interessante é o compartilhamento do saber, né? Porque quem acha que sabe tudo, não sabe nada. Então, assim, o que eu sei, eu tenho que compartilhar o meu conhecimento, não ficar só para mim. Eu acho isso muito importante com relação à cooperação, que tudo, a base de todo o trabalho de cooperativa, do trabalho cooperado, além do conhecimento, a organização e a distribuição das tarefas. Porque não adianta eu pegar como diz o Matuto, né? Quem não pode com pote não pega na rodia. Então, se você acha que o fardo está muito pesado, é porque você absorveu muita coisa. Você não soube distribuir. E a distribuição das tarefas é muito importante para que o fardo não fique pesado para ninguém. Então, é essa forma que eu vejo o trabalho cooperado, né? Que todos se unindo, né? Como diz aquela frase bem clichê, que a união faz a força, né? Não faz só açúcar, né? É dessa forma que eu vejo. E, assim, eu quero agradecer também, antes de tudo, vocês, né, que estão fazendo esse curso para que as cooperativas absorvam mais conhecimento, parabenizar pela essa iniciativa e dizer que eu sou nova na cooperativa, eu entrei na cooperativa com o intuito de adquirir conhecimentos, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de absorver conhecimento e, principalmente, gosto muito de artesanato, gosto muito de costura, gosto muito de tudo que envolve o trabalho manual. Muito bem, dona Suzane. E, assim, inclusive, este modelinho que eu estou com ele aqui foi eu mesmo que gostei, eu mesmo que costurei. Resultado do trabalho, tá vendo? É o poema de hoje. É dessa forma que eu acho. O conhecimento, ele gera o trabalho, né? E o trabalho em cooperativa vai render, se organizado, rende para todo mundo, né? Todo mundo consegue até subsistir, como diz a agricultura familiar, né? De subsistência. Da mesma forma, são os artesãos têm que se unir, todas as classes de cooperativas também têm que se unir para que haja até uma revolução com relação a isso. Porque às vezes eu vejo muito falta de interesse de algumas pessoas, às vezes até de pessoas que estão envolvidas e assim, vai por isso, vai por aqui, mas não vai no sentido correto, entendeu? Que é de fazer disso fazer a cooperativa ser diferente, como a gente vê em outros, como as de Caicó, as rendeiras de parelhas, né? Onde a gente vê elas se unindo e, com isso, o seu trabalho aparecer, né? Então, essa é a minha opinião com relação à cooperativa. Quanta riqueza, gente. Vocês hoje estão, olha, dando show aqui, partilhando os saberes de vocês, os conhecimentos, como é que se organiza, como é que dá certo trabalhar junto, tá? Não sei, dona Aparecida tá pedindo para falar, né? Aparecida, fala, Aparecida. Boa noite a todas. Essa é a Ania, eu estou muito feliz. Suênia foi minha aluna, gente. Ela aprendeu a costurar. Olha só, que coisa. Feliz foi você, né? A gente um reencontro no meio do curso. E estou muito feliz. A gente aqui tá... o fruto do seu trabalho aparecendo, olha. Já costurei, viu? Pois é. Isso nos deixa muito feliz quando a gente encontra, né, assim, uma pessoa que foi fruto, né, de uma cooperação.
é muito prazeroso. Aqui em Campo Redondo, a Associação dos Artesãos, a gente trabalha de uma forma, assim, de cooperativa uma com as outras, uma ensinando a outra, né? Porque a gente não sabe tudo, né? Vamos dizer, mas aí a gente se reúne, se planeja e, de uma certa forma, dá certo a cooperativa. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um planejamento, vamos dizer que a gente tem uma encomenda, então a gente vai vendo, né, a capacidade de cada uma e vai colocando de acordo com a demanda que a gente tem. E isso dá muito certo. Era isso que eu queria Muito dizer. bem, maravilha. Uma tem que ensinar as outras, né? E vai vendo as capacidades de cada uma. Pronto, eu vou passar já a palavra aqui para Ana Paula. Helena disse para a gente passar a palavra para Ana Paula. Obrigado, viu, Aparecida? A gente agora já sabe que a Aparecida é professora, pronto. Agora é que a gente vai explorar mesmo. Pronto. Ana Paula. Oi, boa noite a todos, né, e todos que estão fazendo parte desse curso. Prazer grande estar participando. Terça-feira eu me ausentei porque meu celular descarregou, aí por isso não fiquei, não, né? Entrei agora na associação aqui em Currais Novos, no grupo que tem da cooperativa aqui lá dos artesãos, com Mara, né? Por incrível, ela é minha prima, trabalha lá, né? Tem Tânia, que estava também aparecendo, depois saiu. E eu entrei agora, mas eu já fazia artesanato desde criança, aprendi a fazer coisas manuais, né? Laço, fita, costurar roupa de animais, pet, e de tudo eu invento um pouco, né? E sou artesã, a parte que eu me profissionalizei foi mesmo na área de macramê, mas hoje eu estou focando na roupa pet, né? E eu trabalhei em teatro lá em Natal, eu era figurinista, né? Como tem na minha carteira, assinado como vestuarista artística, era que eu fazia roupas, figurino, sempre gostei dessa área, né? E amo fazer. Então, assim, para mim é uma honra eu ter entrado agora, porque eu tive doente, né? Eu estava afastada dos artesanatos e tudo, porque eu ainda estou em tratamento, já terminei uma parte do tratamento, agora é só oral, eu tive câncer de mama e estou me reencontrando de novo. Tudo é mais lento comigo, né? Mas está dando certo. Por exemplo, eu estava agora mesmo, vocês conversando, eu parei um pouco porque meu celular estava querendo descarregar, eu tenho na tomada, mas eu estava fazendo laços para o Forró Novos, que vai ter agora, para os cachorrinhos, né? E minha prima pediu para fazer uns para ela também. E faço tudo que botar assim e quero aprender mais com vocês, que eu vejo que cada uma tem uma para ensinar a minha pessoa, né, que estou entrando agora, eu descobri que tem várias pessoas aqui com muito saber, cada um sabendo na sua área, em cada detalhe, né? Eu quero aprender, estou aqui para aprender e para passar o que eu conheço um pouquinho, né? Porque ninguém conhece tudo. Eu estou Muito entrando bem. agora, né? Então, eu fico feliz por Bem-vinda. todos vocês, né? Quem está me Que escutando, agradeço. por esse carinho, viu? Eu agradeço Nós demais a tive, todos vocês. Quero aprender e, brevemente, só uma pergunta que eu fiquei assim meio perdida. tá. Você disse que vai vir o curso para ser presencial, né? É lá para o meio do ano, no caso, lá para agosto. Depois de agosto, a gente vai começar os Certo. cursos presenciais depois de agosto, Tá viu? certo. Cada Tá bom, território obrigada. vai ter um curso. Viu, gente? Tá, Então, a gente obrigada. ouviu Trairi, ouvimos agora Seridó, né? Eu acho que dá para ouvir mais duas e eu já passar para a Fernanda mostrar as palavras, porque já são 20h40. Vou abrir 2 Obrigada, viu? minutinhos. Boa noite para todos. Boa noite, Ana. Obrigado pelas suas contribuições. Oi, oi. Oi. Mais uma do Siridó, não? Fala, Professor. Edneide. Fala aí, Edneide. Fala. Tudo bem? Bom, a nossa associação, como eu faço parte não vou ficar para outra oportunidade, porque eu estou numa feira em Santa Cruz, eu acho que vocês estão ouvindo Eita! Você tá na festa, viu? Edneide está na festa. Sônia, você quer falar? Sônia? Você abriu aí? Sônia Rocha. Não, então não é eu não.
Eu sou Sônia Laurentini e Currais Novos, da Associação Mais A. Calma, que as duas foram ligadas. Foi só uma. As duas ligadas. Primeiro Então, tinha sido Sônia Rocha, aí depois pronto, pode eu vou deixar ela Maria. falar. Eu vou deixar ela. Pronto. Na verdade, eu desliguei, eu tinha ligado sem querer, porque ainda não é a vez daqui do pessoal de Natal. Então, deixa o pessoal falar, depois eu posso. Logo, Sônia, povo de Natal, a gente quer alguém de Natal para falar. Fala aí. Como é que vocês organizam o trabalho coletivo, em cooperação? Isso, eu acho que a ajuda mútua é para um bem comum. Quando a gente entra assim, num trabalho desse de cooperativa, né? É para um bem comum, para todos crescerem. Como já foi tão bem falado hoje à noite, é conhecimento de trocas, né? De dons, cada um com os seus dons, isso é muito interessante. E também eu acho que isso aquece muito, comparando hoje com essa poesia da construção, quando um grupo se reúne que faz alguns trabalhos, vem também aquecimento do comércio em geral. Por quê? Porque a gente vai precisar de materiais. E isso eu vejo como rede. E a gente se fortalece participando em rede. Tanto em conhecimento, como em companheirismo, como também essa parte de, falando assim, desculpa que eu estou um pouquinho nervosa, mas de justamente o comércio crescer e se orgulhar do trabalho daquela comunidade. Isso é muito interessante, porque uma coisa vai chamando a outra. E essa poesia me chamou hoje muito a atenção, né, da construção e do que foi construído. E realmente quem somos nós diante disso, né? Porque realmente cresce o nosso bem-estar, o nosso autoestima, porque todos temos problemas, mas quando a gente entra num grupo desse também, a nossa construção pessoal se renova. Muito bem, Sônia, parabéns, é coisa linda. Bota aí seus conhecimentos na caixinha que você está partilhando com a gente, né? Você se enxergou no poema do Operário em Construção, né? A gente podia dizer a costureira em confecção, né? Josi! Construir, confeccionar, né? É trabalho, né? O operário em construção, a costureira em confecção, né? Está se confeccionando. Agora é Rosilene, não é? Lá, vamos voltar para o Seridó. Foi Rosilene do Seridó? Boa noite a todos e todas. A maneira que eu penso e acho que é correto e funciona para a cooperação é a organização, né? Organizarmos, se reunirmos e dividir tarefas, né? Com responsabilidade, solidariedade, mas sempre pensando... Passou, mulher. É porque não abriu meu microfone. Sônia falou. Deixa eu entender. Dona Maria Dionísia, não, é Jaqueline. Jaqueline, você, sem querer, ficou apresentando sua tela, Jaqueline. Você podia parar a apresentação, ou quem está aí na técnica, quem abriu a sala? Jaqueline botou uma apresentação aqui, sem querer. Quem está aí na parte técnica? Não, ainda está aí. Para a gente devolver a palavra à dona Risoneide. Risoneide, pode continuar enquanto Fernanda tira a tela. Sim, é como eu estava falando, né? Dividir tarefas com responsabilidade, solidariedade e coletivamente, mas sempre respeitando a diversidade de cada uma, né? Pensando também nessa história da partilha, de momentos de partilha, de diversidade, de respeito com cada um. Eu acho que a cooperação exige muito respeito, né, às diversidades. É isso. Maravilha, Rosilene, muito obrigado. Que bom, né? A cooperação exige respeito. Gente, cooperação só é possível, trabalho associado só é possível, né? Se houver laços de confiança. A próxima semana, a Ilma e Helena vão passar
a terça e quinta-feira com vocês, trabalhando exatamente isso, né? Como construir laços de solidariedade, laços de reciprocidade no trabalho. Mas, gente, olha, o tempo voa, né? Quando o negócio é bom, o tempo voa. Se fosse ruim, meu Deus do céu, essa aula não termina hoje, não. A gente estava tudo pensando isso. Mas é boa, está acabando. A gente vai passar agora para a Fernanda, que Fernanda vai fazer uma síntese a partir das palavras que vocês botaram no chat, e também do que foi dito. Fernanda, pode projetar. Fernanda, você esqueceu do Trairi, foi, Fernanda? Não, o Trairi falou. Campo Redondo. Mas você quer falar alguma coisa rapidinho? Fale, sim. Cleiciane. Fale, Cleiciane. Eu quero, sim, claro. Pois fale. O curso é de vocês, a gente só faz ajudar aqui um pouquinho. Boa noite para todos e para todas. É uma satisfação para a gente aqui da Casa do Artesanato de Sítio Novo participar, né, estar participando desse curso, desse primeiro curso, onde vocês, Roberto esteve lá na casa, Fernanda conhece bem de perto, e nós somos um grupo, assim, de mulheres que cada uma tem suas habilidades, né? Temos poucas costureiras, não temos máquinas, né? Algumas costureiras têm máquinas só que em casa. Só que a divisão, a nossa organização, nós somos um grupo, não somos formalizados. O nosso grupo não é formalizado. Porém, nós procuramos nos organizar, né? A gente já elegeu a diretoria fiscal, a diretoria administrativa, e eu fico muito feliz porque nós estamos aí há 4 anos, e hoje eu estou colhendo o fruto, assim, tendo um pouco mais de tranquilidade, porque hoje mesmo eu estou, né, aqui em casa, estou em uma atividade em casa, e as meninas, né, tem as duas artesãs mais jovens da casa, elas estão aqui participando também, mas estão participando da feira, que antigamente eu praticamente ia para as feiras e ficava sozinha, assim. Elas não tinham aquela desenvoltura de tomar conta, de montar a barraca, de tomar conta da barraca, de fazer prestação de conta, essas coisas todas. E hoje eu já tenho aquela tranquilidade, porque justamente foi feito o que foi falado aqui por várias companheiras, a questão da delegação, né? De dividir as tarefas. Chegar e dizer, olha, fulano, cicrano é responsável por isso e isso, por aquilo. Né? Organização é fundamental, desde do planejamento até a divisão de tarefas, para ninguém ficar sobrecarregada. Né? E como vocês sabem, todos os grupos, né, principalmente quando é de mulher, existem aquelas pessoas mais velhas que não têm disponibilidade de ir para a feira. E aí tem aquelas jovens que se prontificam, né, vêm, têm aquela disponibilidade, e vão para a feira, e quando voltam, fazem as prestações de conta bem direitinho, e cada um sai muito feliz. E a gente não tem encomendas, assim, grandes encomendas na parte de costura. As encomendas mais que a gente recebe é por parte do poder público da prefeitura, né, de Sítio Novo. Mas aí eu tenho sempre essa preocupação de dividir. Agora mesmo a gente vai ter o Festival de Quadrilha, e aí tem lembrancinha de jurados, tem algumas outras produções que aí eu chego, faço o levantamento de todas os saberes, né, do nosso grupo e divido por igual, a fim de que todas peguem no seu dinheirinho. É assim que a gente procura se organizar e vem dando certo, até chegar aí às costuras, né, que não temos muitas costureiras, mas tem uma que pode limpar, tem uma que pode passar, tem uma que diz que é muito perfeccionista, já fica no controle de qualidade. E aí a gente está aí por 4 anos e vem dando muito certo, graças a Deus. Muito bem, Cleiciane. Cleiciane, sabe o que eu lembrei? O poema era Operário em Construção. Vocês são um coletivo em construção, né?
Exatamente. A associação em construção. Está lindo. O Então, interessante, o importante é a gente estar em uma eterna construção. Isso. Porque o ser humano ele tem que estar buscando conhecimento todos os dias. Isso. E deixa eu bem consciência. rapidinho, fugindo aqui, mas deixa eu fazer uma invejazinha a vocês. Olhem o que eu estou trabalhando aqui. Eita, meu Deus. Pinha! Estamos aqui despolpando 4 caixas de pinha. Em breve, vocês vão estar sabendo aí de um projeto Rota da Pinha. Eita! Nós temos desde geleia de pinha, geleia de pinha, eita, até mousse, sorvete de pinha. Já maravilha. convido todos vocês para no dia 25 a 27 de julho, o 4º Gastrofest na Serra da Tapuia. Esse ano eu vou, no outro ano não deu mais, esse ano a gente quem vai. for artesã aqui, artesã, que passar queiram pra... participar da feirinha, é só falar comigo depois, eu estou lá no grupo, que a gente vai convidar vários artesãos de fora. E a prefeitura oferece de tudo. Tá bom que eu já falei demais, tem muita gente. Um beijo para todos e todas. Muito bem. Gente, vou passar a Fernanda. Só dizer uma coisa. Essa chamada, ela vai se encerrar automaticamente às 9 horas. Então, eu vou apresentar logo o quadro, que é para a gente ver o que vocês disseram. Aí, por isso que não vai dar mais para ninguém falar, certo? Aí, agora a gente segue para apresentar o quadro, tá bom? Certo, Roberto? Isso, apresenta o quadro. Gente, olha, foi ótimo, né? Vamos, pode apresentar, viu, Fernando? Eu estou falando enquanto você apresenta. Pronto. Lembre-se que a próxima semana vocês vão falar mais. Quem não falou hoje fala a próxima semana. Aí na terceira semana vão falar mais. Quem não falou nessa nem na outra vai falar na terceira. E assim todos nós vamos falar. Pronto, Fernanda? Olha aí, gente, um montão de coisa que vocês foram dizendo aí. Vocês quem produziram aí o que é cooperação. Essa aula é produto do conhecimento de vocês. Vocês trouxeram aí que cooperação é companheirismo, é lutar contra a opressão e violência, é divisão de tarefas, é troca de saberes, é motivação do grupo, socialização das informações, trabalho em rede, distribuição das tarefas, trabalho para a geração de renda, partilhar o conhecimento, acordos de convivência também fazem parte da cooperação, é a ajuda mútua para o bem comum, é o compartilhamento da solidariedade, é o trabalho organizado com metas e objetivos, é a expressão do esforço conjunto, envolve confraternizar e celebrar, é sobre a parceria em equipe, é sobre a organização, coletividade, confiança, valorização das habilidades de todas, respeito, é fazer reunião, é participar, é a comunicação, é a presença, né? É o trabalho em conjunto, pensar em conjunto, apoio mútuo, planejamento, formação. Então tá aí o resultado, né, das falas de vocês. E olha que a gente nem pode ouvir todo mundo, né, porque é muita gente, mas imagina se todo mundo aqui fosse falar o que é para cada uma, né, nos seus grupos, o que é cooperação. Como a gente não ia fazer um quadro muito maior, era eu só tentando diminuir essas palavrinhas para ver se cabia mais e vocês trazendo mais palavras. A letra estava grande, eu tive que diminuir a letra. Aí fiquei aqui nessa missão. E aí a gente, né, muita gratidão a vocês por compartilharem com a gente, né, por ficarem aqui agora. Gratidão a vocês, Fernanda. Obrigada, Dionísia. A pessoa que falou, Sônia Rocha, da Associação Mãos que Criam, viu? Maravilha, dona Dionísia, maravilha. Gente, então, ó, encerrando aqui a nossa atividade de hoje, tá certo? Quem gostou, bate palminhas, né? Então, vamos seguir assim, animados e felizes com o curso, porque a gente só aprende quando a gente está gostando, né? Então,
Na terça-feira, às 19 horas, gente, a gente precisaria, né? É uma agonia a vida da gente. Tinha gente que estava no ônibus, tinha gente que estava chegando em casa, tinha gente que estava saindo da aula para entrar em outra aula. É as agonias mesmo da vida. Mas terça-feira a gente vai começar às 19 horas, tá certo? Terça-feira, às 19 horas. E aí, Helena e a Ilma, tragam suas caixinhas, bota a caixinha do lado, bota as caixinhas do lado, porque a Ilma vai mexer de novo nessa caixinha na terça-feira, a Helena vai mexer na caixinha, tá? Então, vamos agora descansar, né? Já são 9 horas da noite e o sistema vai apagar. E a gente queria deixar um abraço para todos e todas. Muito obrigado por todas que partilharam. Quem não partilhou hoje vai partilhar a próxima semana. Quem não partilhar a próxima semana vai partilhar na outra semana. E assim a gente vai partilhando os saberes e vai construindo aqui esse curso, né? Pois boa noite. Muito obrigado a todas e todos. Boa noite, gente. Até terça-feira.